irmãos e irmãs, nós começámos a considerar este tema da luz e as trevas. Vimos várias passagens, vimos também que Deus é luz e nele não há trevas algumas. Vou deixar que os irmãos estão entrando-se. E vamos começar com uma série mais de versículos, na sequência do que considerámos a semana passada, e começando hoje por Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, pleno Sermão da Montanha, em que, a este propósito, Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse, verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Se Jesus era a luz, ele dizia, eu sou a luz, o que implicações é que tem ele dizer agora isto? Vós sois a luz do mundo. A luz que estava em Jesus iria como que ser transferida para os discípulos, para que eles pudessem ser luz para as outras nações. Como é que isso iria acontecer? A Escritura diz que Deus é a luz. Jesus é a luz. Então, quando Jesus esteve connosco, ele iluminou o caminho dos homens para Deus. Ele acabou por ser o reflexo dessa luz de Deus. E, desse modo também, Jesus veio dar a conhecer todas as coisas acerca de Deus. Os discípulos tinham estado com Jesus, tinham aprendido dele e agora iriam fazer o mesmo. Ensinar aos outros aquilo que tinham recebido da parte de Jesus. E Jesus mais não fez do que ser um emissário da parte do Pai, em que ele veio para dar a conhecer o Pai e dar a conhecer as coisas que ele, como membro da Trindade, também havia participado em termos de criação. Os discípulos iriam ter agora essa responsabilidade, de serem luz. E a luz não podia, naturalmente, ser escondida. A luz tinha que se colocar num lugar bem alto, onde pudesse ser visível por todos. Não faz sentido, meus irmãos, mas não faz sentido nenhum. Nós estamos às escuras, precisamos de ver e não acendemos a luz. Nem com o pretexto de que é para poupar na conta da eletricidade, não é? Porque se nós precisamos de luz, então vamos gastar um pouco porque precisamos. Não acendemos a luz durante o dia numa sala que tem luz natural, não é? É diferente nesta sala aqui, que é interior. Se nós desligarmos a luz, pouco vemos, porque somente daquela janela ali, e mesmo assim com aquele vidro fosco, a luz penetra um pouquinho, mas pouco, não é? Mas quando nós estamos às claras, à luz do dia, não precisamos dessa luz artificial. Mas, neste mundo, os discípulos precisam de ser luz e essa luz não pode ser escondida, não pode ser guardada. Vós sois a luz do mundo. Essa é a primeira responsabilidade que Jesus dá aos seus discípulos. Aliás, como já havia dado outra, digamos, num contexto que nós não vamos falar hoje aqui, mas que o sentido é semelhante, vós sois o sal da terra. O sal da terra está lá para salgar, para dar sabor, para preservar, não é? Mas o nosso tema de hoje é mesmo luz e trevas. Atos, capítulo 13, e nesta mesma sequência dos discípulos serem luz, Atos, capítulo 13, versículo 47, os irmãos recordam-se de como Saulo de Tarso tanto queria perseguir os seguidores de Jesus, do caminho, que às tantas se encontrou ou teve um encontro tremendo com Jesus.
na estrada para Damasco, onde ele ia para perseguir os cristãos que tinham fugido para lá. E naquele caminho ele viu uma luz tão forte, que ele ficou cego. Aquela cegueira permaneceu durante 3 dias. E ao fim de 3 dias, então, como que umas escamas que estavam sobre os seus olhos caíram e ele pôde ver. Capítulo 13, versículo 47, fala-nos do comissionamento que Deus tinha dado já a Saulo de Tarso, convertido em Paulo, apóstolo Paulo. E capítulo 13, já agora vamos aqui ao verso 46, é o 47 que nos importa a este propósito, mas o 46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mistério que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Eu te pus, eu te coloquei, eu te separei para luz dos gentios. E nós aqui podemos pensar, então, e a luz para os judeus? A luz para os judeus já tinha vindo e eles rejeitaram. Os judeus não iriam deixar de ter a luz, porque havia judeus já convertidos, que naturalmente iriam passar, e estavam a passar a mensagem a outros. Mas Deus vai escolher alguém de entre os judeus, com uma preparação teológica tremenda, com uma capacidade e uma dinâmica únicas, e que acaba por colocar ao serviço de uma missão que era tremenda também. E Deus capacitou aquele homem, ao longo de anos, para uma missão que ele nunca pensava que iria ter. Deus tem-nos capacitado. Para quê? Digamos, se os irmãos, com estas palavras que nós consideramos aqui já no texto bíblico, pudessem aplicar à vossa vida, poderiam dizer assim: eu sou a luz do mundo. Bom, então vamos definir este mundo. Eu sou a luz dos meus vizinhos. Sou a luz dos meus companheiros de trabalho. Sou a luz da minha família, não é? Sou a luz daqueles que estão à minha volta, onde quer que seja. Então, quando Jesus diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo, é exatamente isso. Quando Paulo foi separado e designado, comissionado para ser luz para os gentios, ele ia ter exatamente essa missão que só mais tarde foi sendo dada a outros, mas a ele de uma forma única e toda especial. E Paulo fez várias viagens missionárias. E juntamente com ele, a tempo, foram entrando vários outros servindo na obra missionária também. Mas o que é interessante no meio de tudo isso é que Paulo, sabendo exatamente isto, que ele tinha sido designado para a obra missionária entre os gentios, é curioso que, aonde ele vai, ele procura ir, em primeiro lugar, aonde? As sinagogas, onde não se encontrariam gentios de modo nenhum. Mas ele vai ali, de certo modo, porque ainda é o seu pendor hebreu, o seu pendor judaico que entra, e ele vai ali, procura chegar ali, e muitas vezes consegue ter resultados nessas sinagogas em que alguns judeus se convertem ao Senhor. E Paulo não deixa de sentir, ainda comissionado para os gentios de uma forma especial, não deixa de sentir também uma responsabilidade para com os hebreus. Isso significa, meus irmãos, que aquilo que Paulo fazia era procurar ser testemunha de Jesus onde quer que fosse e onde quer que a oportunidade se abrisse. E isso é naturalmente também aquilo que Deus, eu creio, espera de nós. Sermos luz
para os gentios, para aqueles que estão à nossa volta. Então, Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles é oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Tudo o que se manifesta é luz. Tudo aquilo que vem às claras, que sai debaixo de uma capa, que sai debaixo de alguma coisa que a esconde, vem à luz do dia, não é? E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dizemos, torna-se conhecido, vem à luz. Não podemos guardar. Mas reparem, digamos, esta tese do apóstolo Paulo aqui, procurando encorajar os crentes de Éfeso a ter uma vida que seja digna, que seja reta. Uma vida que seja dignificante do facto de serem filhos da luz. E ele diz, andai como filhos da luz. Aliás, cada vez que eu entro aqui na carta aos Efésios, faz lembrar exatamente várias expressões que aparecem aqui na carta como andai. A carta aos Efésios é de andar, é de movimento, é de dinâmica, faz parte do nosso dia a dia. E ele tem várias expressões. Por exemplo, ainda no início deste capítulo 5, no verso 2, ele diz andai em amor. No capítulo 4, verso 1, diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados. Várias expressões de andar. É uma dinâmica, é o nosso dia-a-dia. E o nosso dia-a-dia, neste contexto que estamos a falar hoje, de luz e de trevas, é andarmos como filhos da luz. E filhos da luz aponta aqui naquele sentido que, se Deus é luz, nós somos filhos da luz, quer dizer que nós vamos andar, em primeiro lugar, para sermos dignos de Deus. Em segundo lugar, para brilharmos neste mundo com aquilo que Deus tem feito na nossa vida e transformado na nossa vida. A nossa vida é de transformação. Mal vai o crente que diz: eu já cresci tudo aquilo que podia crescer, já experimentei muita coisa, sou crente há tantos anos, então fico-me por aqui. Nós podemos ir mais além do conhecimento, mais além da confiança, mais além da nossa consideração, mais além. E, sobretudo, brilharmos de modo que alcance os outros. Não podemos ficar, digamos, a pensar: isto é para mim, é uma bênção de Deus, e a salvação, meus irmãos, é uma tremenda bênção de Deus, mas não é essa para nós. Assim como Deus disse a Paulo: tu és, ou eu te constituí, luz para os gentios. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então a luz vai deixar de brilhar? Nós não podemos deixar de brilhar. Mas como é que nós brilhamos? Andando como filhos da luz. E como é que o filho da luz se comporta? Tem aqui alguns desses aspectos. Olha, o verso 9 diz assim: pois o fruto da luz está em quê? 3 coisas que apresentei: bondade, justiça e verdade. Se eu andar na verdade, então, meus irmãos, eu não sou apanhado pela mentira. E a mentira é uma obra de quem? Do diabo, que é das trevas. Pai da mentira. E ele é das trevas.
Então, se eu andar na verdade, a verdade vai-me trazer sempre na luz. Se eu andar na justiça, isto é, fazendo aquilo que é reto, então eu também não vou ter receio de consequências, não é? Porque fiz aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Mas se eu andar também em bondade, na bondade, procurando ser bom para os outros, isto é, procurando ser cordial, procurando ser atencioso, procurando ser amoroso. A bondade aqui, quase que, eu direi, pode ser alargada para estes vários aspectos. E então, este é o fruto da luz. E aqui eu faria uma paragem. Estamos nós, como filhos da luz, a dar estes frutos? Andamos nós na verdade? Praticamos nós a justiça? Somos bondosos? Nós estamos a ver que a Escritura dá-nos parâmetros, dá-nos elementos para nós podermos medir aquilo que é o nosso andar, o nosso comportamento, a nossa forma de estar. Às vezes nós pensamos, e é verdade, Deus vai nos julgar, Deus é que nos julga, Deus conhece todas as coisas. Mas nós também temos alguma capacidade para fazer auto-julgamento, ou não? Para julgar os outros temos. É muito fácil, mas para julgarmos a nós próprios. E vamos julgar-nos a nós próprios por aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos. Será que isso está de acordo com o padrão divino? Neste caso, concretamente, se somos filhos da luz, qual é o fruto dessa luz? Bondade? Justiça? Verdade? No exame, no autoexame, como é que nós nos iríamos classificar? Iríamos passar ou não? Esse tem que ser o nosso teste. Se Deus nos deu uma consciência, e deu, então é essa consciência que nos vai ajudar a ferir, a medir, a ter uma percepção de que eu sou bondoso, eu sou justo, eu sou verdadeiro. Então, e o verso 10, de certo modo, diz, provando que é agradável ao Senhor. Isto é, se eu for bondoso, justo e verdadeiro, eu estou a provar aquilo que é, a provar no sentido de saborear, uma coisa que é agradável ao Senhor. E o verso 11 diz, faz isto, não faças aquilo. O verso 11 diz, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, porém condenai-as. Quais são? Quais são? O apóstolo Paulo, em outras ocasiões, até menciona muitas delas, mas aqui ele diz, no verso 12, as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso, é torto. No entanto, o apóstolo Paulo, em outras passagens de outras cartas, aí ele menciona uma lista de obras da carne, não é? Das obras das trevas. Não é? Verso 13. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. Isto é, aquilo que nós fazemos, e que às vezes fazemos aquilo até pensando, isto é só para nós, ninguém vê, o pastor não está presente, os irmãos da igreja não veem, o marido ou a esposa não vê, o namorado não vê, os filhos não veem, eu estou sozinho, então eu posso fazer. Meus irmãos, será que estamos sozinhos? Isso leva-nos a ter um peso de consciência aqui, no sentido que a nossa vida é escrutinada a cada momento pelo Senhor. Isso leva-nos a procurarmos ter uma vida que seja digna, tanto de dia como de noite, tanto na igreja como fora da igreja. E é, meus irmãos, isto que eu creio que faz a diferença entre um crente evangélico, verdadeiro, e um crente que faz de conta. Já ouviram falar de crentes que faz de conta? Conhecem alguns? Espero que não esteja aqui nenhum na sala. Mas o crente que faz de conta ao domingo é santo.
À segunda-feira, não digo que seja o diabo, mas se não se entende o que eu quero dizer, a nossa vida tem que ser digna em cada dia da semana, em cada momento, em cada lugar. Há lugares em que é muito difícil ser crente. Às vezes há momentos em que a nossa fé é abalada, em que o nosso comportamento é desafiado. E nós quase que nos sentimos como que um impulso a levar-nos a responder da mesma maneira que o mundo responde, a agir da mesma maneira que os outros agem ou fazem. E depois nós pensamos, eu não posso por aí, eu sou diferente. E os irmãos estão a ver, é às vezes exatamente naquele limite ali que nós ou mostramos que somos diferentes ou acabamos sendo iguais. É exatamente ali naquele limite que nós ganhamos autoridade ou perdemos a oportunidade. Não nos envergonhemos de ser cristãos, crentes no Senhor, onde quer que estejamos. Não temos que andar a badalar. Eu sou cristão. Eu até direi, aqueles que badalam muito que eu sou cristão, são os que muitas vezes tropeçam mais. Porque não é tanto pelo falar, é pelo agir. Os outros dão mais atenção àquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Sobretudo quando há incoerência das duas coisas. Tu dizes assim, depois fazes assim. E nós somos apanhados na curva no instante. Quando não temos verticalidade, quando não temos, digamos, este sentido de, olha, colocando aquelas três coisas. Quais são, digamos, como diz ali, o fruto da luz, qual é? Bondade, justiça e verdade. E quando nós fazemos as coisas de uma forma bondosa, fazemos aquilo que é reto e falamos aquilo que é verdade, é difícil alguém apanhar-nos em alguma coisa, não é, meus irmãos? Porquê? Porque nós estamos a ser verdadeiramente filhos da luz. Mas a Escritura diz-nos mais acerca disso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Tem aí um texto fantástico. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler uma vez e depois vou ler o contexto. E o versículo 15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares ou luzeiros no mundo. Mas agora vamos ver o contexto. E para esse contexto vamos começar no versículo 12 e vamos até ao 18. No verso 12 diz assim: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares ou luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Meus irmãos, aqui, logo no início, nós encontramos uma parte interessantíssima. Eu gosto muito porque este é um desafio tremendo.
O final deste verso 12 diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai a vossa salvação. Alguém tem outra palavra? Operai. Então, meus irmãos, deixem-me colocar aqui um problema. Significa que a vossa salvação ainda não está concluída. Vou colocar as coisas de outro modo. Os irmãos ainda não têm a salvação. Temos. Mas, ou será que não há algo mais? Temos, mas a nossa salvação já está concluída. Eu estou salvo, mas ainda não completamente salvo. Os irmãos dizem que eu estou louco ou que perdi a fé. Acho que está certo. E se eu vos disser assim: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Vou explicar. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, quando eu me converti, o que é que isso implicou? O que é que Deus fez de mim? Fez-me seu filho, não foi? E declarou que eu estava justificado, perdoado e estava salvo. Certo? Mas salvo de quê? Eu fui salvo de quê? Do pecado. Porque era o pecado que me afastava de Deus. Então eu fui liberto desse meu pecado. Porquê? Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. E os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. Ele limpou o pecado da minha vida. E aceitou-me tal como eu estava. Não é? E recebeu-me como seu filho. Certo? E temos então em João capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então eu fui feito filho de Deus tão somente por causa de uma coisa. Primeiro, da graça de Deus. E depois, a forma como eu respondi a essa graça de Deus. Eu sou salvo pela graça. Paulo diz isso. Sois salvos pela graça. Mediante a fé. Então, a fé é a minha resposta à graça de Deus e é aquilo que me vai fazer com que eu seja filho de Deus, aceito por Deus e receba esse estatuto de filiação. E eu sou salvo do meu pecado passado. Mas hoje significa que eu não estou mais sujeito ao pecado. Ainda estou. Então ainda não estou totalmente salvo. Mas salvo de quê agora? Eu sou filho de Deus, mas continuo a ser humano e continuo a ter inclinações para o mal. Eu ainda não alcancei a santidade. Ainda não sou perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Então, por isso mesmo, eu recebi quem? O Espírito Santo para quê? Para me ajudar nesse processo que a Bíblia chama de santificação, ou teologicamente chamamos de santificação. Portanto, eu estou num processo de santificação, sendo santificado. E isto acontece durante os primeiros 6 meses e depois eu estou salvo. Não. É o resto da minha vida. Até que chegue aquele momento em que Deus disse: olha, anda para cá, para junto de mim, anda para a glória. E eu vou para a glória do Pai. E nessa altura aí, meus irmãos, nem mais morte, nem mais diabo, nem mais pecado tem poder sobre mim. Porque o meu corpo vai estar, eu vou estar glorificado, vou estar na glória. Nessa altura, a minha salvação fica completa. E por isso mesmo eu digo: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E serei salvo completamente e para toda a eternidade. E agora temos um bem maior. Temos o Espírito Santo que nos consegue ajudar dia a dia. Que é neste processo de santificação. Não é? Então, neste processo de santificação, eu naturalmente que
tem uma parte a dizer ou a fazer, não é? Não perdemos o texto do qual nós partimos. É Filipenses capítulo 2, versículo 12. Operai ou efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Temor a quem? Nós tememos a quem? Tememos a Deus que é santo, certo? Diante da santidade de Deus, qualquer um deve temer. Porquê? Porque nós que fomos convertidos, mas que estamos no processo de santificação, às vezes achamos-nos em pecado. Devemos temer ao Senhor, que é um Deus que é santo. E devemos tremer também, sempre que nos aproximamos de Deus e que desejamos muito que Ele nos liberte, que Ele nos purifique, que Ele nos transforme. Então, digamos, estes dois aspectos aqui, estas duas sensibilidades de temer e de tremor, fazem parte de nós diante da extrema santidade de Deus. E nós vamos efetuar, nós vamos fazer a nossa parte, porque queremos apresentar-nos diante de Deus, de um Deus que é santo, de quem nós somos filhos, e que às vezes ainda há uma mancha de pecado na nossa vida. Meus irmãos, não vamos mais longe. Cada um de nós agora, até por daqui a pouco, vamos celebrar a ceia dos Senhores. Pense nisto. Há algum pecado na vossa vida que tem estado guardado que não foi confessado? Não estou a pedir manifestações. Não quero mesmo. É entre o irmão e Deus. Há uma coisa neste momento que o irmão e a irmã sente, que disse, que fez, que aconteceu na sua vida, que ainda está aí, como mancha entre si e Deus. Quando nós sentimos isso, meus irmãos, não quero suavizar as coisas de modo nenhum. Lembram-se de quando Isaías entrou no templo, conforme ele descreve no capítulo 6 do seu livro? Ele viu a glória do Senhor. Ele tinha entrado ali tantas vezes, mas ele viu a glória do Senhor. E naquela altura ele temeu e tremeu. Porquê? Porque ele estava diante da presença de Deus. É muito fácil nós entrarmos aqui neste templo, não é? Mas quando entramos aqui e estamos a cultuar, temos a noção, temos a consciência de que Deus está neste lugar. Às vezes talvez não. Estou a ser sincero. Às vezes talvez não. Porque se nós víssemos, entrando aqui, se nós víssemos a glória de Deus enchendo este lugar, eu não sei o que aconteceria com os irmãos, mas se havia fosse entrar ali, eu caía de joelhos no chão. Porque este é um lugar santo onde Deus está. E diante da santidade de Deus, o meu pecado, por mais pequenino que seja, é queimado. Isaías teve essa percepção. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória dos Senhores. Ele temeu e tremeu. Meus irmãos, este efetuar a nossa salvação, produzir a nossa salvação, tem esta implicação. Eu quero estar na presença dos Senhores. E nós às vezes cantamos, eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu direi, quando nós terminamos as obras e consagramos este edifício, nós consagramos o edifício todo. E eu creio que, se nós nos reunirmos em qualquer outra sala, Deus está lá. Mas quando nós estamos aqui, neste lugar que temos chamado de santuário, e realmente nos prostramos, nos preparamos para adorar, então, meus irmãos, eu creio que Deus até nos pode surpreender algumas vezes. Ele pode vir ao nosso encontro e tocar-nos de uma forma
fantástica. Às vezes alguns de nós têm essa experiência, não? E são aqueles momentos tremendos de sabermos e de estarmos na presença do Senhor. Há uma coisa que nos conforta a alma de tal modo, que nos leva a sairmos daqui cheios e enriquecidos. E às vezes não saímos cheios e enriquecidos. Porquê? Porque nós não fizemos a nossa parte. Não efetuámos com temor e tremor a nossa salvação. E diante de Deus nós banalizamos esse momento. Mas daqui a pouco vamos ter culto. Eu espero que seja um culto diferente hoje, em que nós possamos sentir realmente a presença do Senhor. Mas diz, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós. Agora notem, meus irmãos, duas coisas. Tanto o querer como o efetuar-se. Tanto o querer como o efetuar-se. E é como a Clarice disse, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda aqui a ir além do nosso querer. Porque às vezes só o nosso querer não chega. Mas quando o Espírito Santo nos ajuda a querer ir um pouco mais além, ultrapassar aquilo que são os nossos limites da nossa capacidade, mas de tal modo que possamos alcançar uma outra dimensão, aquilo que eu considero a dimensão da excelência. E quando nós deixamos aquilo que é médio, que é suficiente, mas procuramos alguma coisa mais elevada. Então, meus irmãos, quando nós procuramos alguma coisa mais elevada, nós encontramos aquele que está acima da mediocridade, está acima da média, está acima do normal. É o nosso Deus. Ele encontra-se aí. E se realmente nós queremos experimentar tremendamente essa luz de Deus na nossa vida, então nós temos que chegar até àquele que é luz. E Ele vai nos ajudar a ver aquilo que nós, com os olhos da carne, não conseguimos ver, mas com os olhos da fé alcançamos. Opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, e no verso 15 termina desta maneira, não é? Aliás, verso 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E nós estamos a ver como a nossa adoração, e deixem-me dizer isto aqui também, que é muito minha convicção, a minha adoração na casa do Senhor ou no meu tempo devocional determina aquilo que vai ser o meu viver durante a semana fora da casa do Senhor. Os irmãos entenderam o que eu disse? A minha adoração, a forma como eu adoro o meu Senhor, como eu tenho o tempo devocional com Ele, determina como vai ser o meu dia a dia. Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, tenho aquela comunhão com Ele, mais força e mais determinação espiritual eu tenho para aquele dia e para aquela semana. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa. E é isso que nos condena. Uma geração corrupta e perversa, entre a qual, e vejam o desafio que nos aplica, resplandeceis como luminares, como astros, como luzeiros no mundo. Não foi por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo? Algumas passagens mais, meus irmãos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim: e temos ainda mais firme a palavra profética, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Temos ainda mais firme a palavra profética.
E a palavra profética aqui é como uma candeia que alumia para a frente. A palavra profética mostra-nos aquilo que Deus já determinou o que vai acontecer. E há certas porções da Escritura, em termos de profecia, que nós naturalmente estamos na expectativa que aconteça. Não é? Uma delas, sem dúvida alguma, é a segunda vinda de Jesus. E por causa dessa segunda vinda de Jesus, nós procuramos partilhar o Evangelho com outros, a todas as nações, porque sabemos que depois do Evangelho ser pregado a todas as nações, virá o fim. E quando o fim vier, meus irmãos, haverá a ressurreição dos mortos, haverá o juízo final, haverá a vida eterna, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento. Essa é a nossa esperança. Então, pela palavra profética, ou a palavra profética que constitui como que uma candeia que vai iluminar adiante, e nós também podemos, naturalmente, usar essa palavra profética para alumiar o caminho de outros, não é? Como uma candeia que alumia um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. E é sempre porque esta expressão estrela da alva refere-se algumas vezes a Jesus. E neste caso aponta para a profecia da segunda vinda. Romanos capítulo 13, versículo 12 diz: a noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E depois diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, não em imundícies, não em dissoluções, não em contendas e invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E porquê a carne? Porque o corpo. O último texto que eu tenho para hoje é em Mateus capítulo 6, versículo 23. Começando no versículo 22, portanto, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Porquê? Maior é o cego que não quer ver, não é? E quando nós não vemos ou não queremos ver, a palavra de Deus é entrar aí pela nossa vida e querer transformar a nossa vida, então nós estamos de facto mal. Mas o verso 22, que resume, aliás, estes dois versículos resumem bem aquilo que nós temos vindo a dizer. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, irmãos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós fazemos, e às vezes nós vemos coisas e depois temos que filtrar, não deixar que isso contamine o nosso corpo. E é o dia a dia. E de facto é uma luta tremenda dentro de nós para fazermos aquilo que está certo e não aquilo que está errado. E como é que nós conseguimos isso? Somente com a ajuda do Espírito Santo. Que Ele nos ajude, que Ele seja soberano na nossa vida, que realmente nos dê a força para fazer aquilo que é o querer e o efetuar da nossa salvação que Deus tem para nós.